Aqui você vai aprender a resolver 2 exercícios de português e também como resolvê-los. A questão 1 mostra um fragmento do livro de Clarice Lispector, chamado A Hora da Estrela. Depois, pede para responder 2 perguntas da PUC do Rio de Janeiro, segunda fase. O fragmento é: Macabeia, tenho grandes notícias para lhe dar. Preste atenção, minha flor, porque é da maior importância o que vou lhe dizer. É coisa muito séria e muito alegre. Sua vida vai mudar completamente. E digo mais, vai mudar a partir do momento em que você sair da minha casa. Você vai se sentir outra. Fique sabendo, minha florzinha, que até seu namorado vai voltar e propor casamento. Ele está arrependido e seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor e não vai mais lhe despedir. Macabeia nunca tinha tido coragem de ter esperança, mas agora ouvia a madama como se ouvisse uma trompeta vinda dos céus. Enquanto suportava uma forte taquicardia, madama tinha razão. Jesus, enfim, prestava atenção nela. Seus olhos estavam arregalados por uma súbita velocidade pelo futuro. E eu também estou com esperança, enfim. E tem mais, um dinheiro grande vai lhe entrar pela porta adentro em horas da noite, trazido por um homem estrangeiro. Você conhece algum estrangeiro? Não, senhora, disse Macabeia desanimando, pois vai conhecer, ele é lourado e tem olhos azuis, ou verdes, ou castanhos, ou pretos. Se não fosse porque você gosta do seu ex-namorado, esse gringo ia namorar você. Não. Agora estou vendo outra coisa. E apesar de não ver muito claro, estou também ouvindo a voz do meu guia. Esse estrangeiro parece se chamar Hans, e é ele quem vai se casar com você. Ele tem muito dinheiro. Todos os gringos são ricos, se não me engano. E nunca me engano. Ele vai lhe dar muito amor, e você, minha ajeitadinha, você vai se vestir com veludo, cetim, e até casaco de pele vai ganhar. Macabeia começou a tremelicar toda por causa do lado penoso que há na necessidade de felicidade, só lhe ocorreu dizer. Mas casaco de pele não se precisa no calor do rio, pois vai ter só para enfeitar. Faz sempre que não boto cartas tão boas, e sou sempre sincera. Por exemplo, acabei de ter a franqueza de dizer para aquela moça que saiu daqui e que ela ia ser atropelada. Ela até chorou muito, viu os olhos avermelhados dela. E agora vou lhe dar um feitiço que você deve guardar dentro desse sutiã, que quase não tem seio. Coitada, bem eu em contato com sua pele. Você não tem busto, mas vai engordar e vai ganhar corpo. Enquanto você não engordar, ponha dentro do sutiã chumaço de algodão para fingir que tem. Olha, minha queridinha, esse feitiço também sou obrigada por Jesus a lhe cobrar, porque todo o dinheiro que eu recebo das cartas eu dou para um asilo de crianças. Mas se não puder, não pague, só venha me pagar quando tudo acontecer. Não, eu lhe pago, a senhora acertou tudo. A senhora estava meio bêbada, não sabia o que pensava. Parecia que lhe tinham dado um forte casulo na cabeça de ralar os cabelos. Sentia-se tão desorientada como se lhe tivesse acontecido uma infelicidade. Sobretudo, estava conhecendo pela primeira vez o que os outros chamavam de paixão. Estava apaixonada por Hans. A questão 1 tem 2 perguntas. O item A é: perceba-se que no texto uma situação conflituosa entre as 2 personagens, marcada principalmente pelo desencontro de ações e desejos. Explique esta afirmativa retirando 2 exemplos do texto que comprovem a sua resposta. O item B fala: o texto é narrado em terceira pessoa, marcado pela presença de um narrador onisciente, que conhece os sentimentos das personagens, em especial de Macabeia, e não participa diretamente da trama. Apesar disso, há um momento no texto em que ocorreu uma alteração nesse comportamento do narrador. Transcreva a frase que comprova esta afirmativa. Lendo a questão A, a gente vê que ele fala sobre 2 personagens. Depois, a gente vai explicar a afirmativa que fala acima. E depois, vamos gerar 2 exemplos do texto que comprovem a explicação da afirmação acima. As 2 personagens que contam no fragmento é a cartomante e a Macabeia. O conflito entre Macabeia e a cartomante é que as 2 têm um jogo de oposições, sendo que Macabeia age de modo ingênuo, querendo ser feliz, e a cartomante comenta para ela que ela vai ter amor e riqueza, assim tendo seu sucesso e felicidade. A cartomante faz isso esperando ter o pagamento de Macabeia, o que Macabeia, sendo ingênua, paga ela no final. A terceira pergunta do item A são 2 exemplos para comprovar a segunda pergunta do item A. O primeiro exemplo é o que a cartomante fala: ele vai lhe dar muito amor, você, minha queridinha. Você vai se vestir com veludo e cetim, e até casaco de pele vai ganhar. Macabeia começou a tremelicar, toda por causa do lado penoso que há na
felicidade. E o segundo exemplo é: mas se não puder, não pague. Só vem me pagar quando tudo acontecer. Não, eu lhe pago. A senhora citou. Agora, vamos responder o item B da primeira questão. Nessa pergunta, ele fala sobre o narrador. Vamos descobrir quem é esse narrador, mostrar a afirmativa e mostrar a frase que comprova essa afirmativa. No item B, a questão 1, o narrador que é citado na pergunta é Rodrigo S.N. A afirmação é: há um momento no texto em que ocorre uma alteração nesse comportamento do narrador. A frase que comprova essa afirmativa é: eu também estou com esperança, enfim. A questão 2 também é da PUC Rio de Janeiro, segunda fase, e ela recita o prólogo do livro Primeiros Cantos de Gonçalves Dias. E o prólogo começa: dei o nome de Primeiros Cantos às poesias que agora publico, porque espero que não serão as últimas. Muitas delas não têm uniformidade nas estrofes, porque menosprezo regras de mera convenção. Adotei todos os ritmos de metrificação português. Eu usei deles como me parece enquadrar melhor com o que pretendia exprimir. Não têm unidade de pensamento entre si, porque foram compostas em épocas diversas, debaixo do céu diverso, e sob a influência de impressões momentâneas. Foram compostas nas margens viçosas do Mondego e nos píncaros enardecidos do Geres, no Douro e no Tejo, sob as águas do Atlântico e nas florestas virgens da América. Escrevi-as para mim, e não para os outros, contentar-me em se agradarem, este não é sempre certo que tiver o prazer de ter-as composto. Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos sobre a nossa arena política, para ler em minha alma, reduzindo a linguagem harmoniosa e cadente, o pensamento que me vem do improviso e as ideias que em mim desperta, à vista de uma paisagem ou do oceano. O aspecto, enfim, da natureza, casar assim o pensamento com o sentimento, o coração com o entendimento, a ideia com a paixão, cobrir tudo isso com a imaginação, fundir tudo isso com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divinidade. Eis a poesia grande e santa. A poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu sinto sem a poder traduzir. O esforço, ainda vão, para chegar a tal resultado, é sempre digno de louvor. Talvez seja esse o só merecimento deste volume. O público o julgará, tanto melhor se ele o desprezar, porque o autor interessa em acabar com essa vida desgraçada que se diz de poeta. O item A da questão 2 é: Gonçalves Dias é considerado um dos grandes poetas do romantismo brasileiro. Destaque do texto: 2 aspectos da estética romântica citada pelo autor. Nessa pergunta, ele pede os 2 aspectos da estética romântica que está no prólogo acima. A resposta da questão 2, item A, é que Gonçalves Dias fazia o subjetivismo nos seus textos. Quando ele escrevia-as para mim e não para os outros. Ele faz isso porque ele fazia seus textos do romantismo para ele e não para mostrar para as pessoas. A segunda resposta é que Gonçalves Dias exaltava a natureza, quando ele fala as ideias que em mim desperta, a vista de uma paisagem ou do oceano, o aspecto, enfim, da natureza. Ele quer dizer isso porque a natureza ajudava ele a pensar no romantismo. O item B da questão 2 é: comente a noção de poesia que aparece no texto. A poesia grande e santa, 4 parágrafos, comparando-a com a defendida pelos modernistas de 1922. A resposta do item B da questão 2 é: a poesia é algo que transcende uma realidade vulgar e tenta traduzir nobres sentimentos. Por isso a frase, poesia é grande e santa. Para os modernistas de 1922, eles querem justamente o contrário, trazendo a poesia para a vida cotidiana brasileira.